Olá, hoje aqui no Podpolis nós vamos conversar com a professora, ativista e subsecretária de Cultura de Niterói, Valquíria Nicterói. Eu sou o João Stefanello. Eu sou o Rafa. Você está no Podpolis. Qualquer lugar é lugar para falar de política e hoje nós vamos conversar com Valquíria Nicterói. Valquíria, bem-vinda. Seja bem-vinda. E a gente já começa te perguntando por que a política, por que essa escolha de vida? Me pergunto todo dia. Brincadeira. Cara, obviamente a primeira resposta que me vem é muito clichê, né? Como diz Brecht, a política é o preço do pão, como tá o mercado. Mas eu acho que a política pra mim é uma questão de urgência, né? Eu era professora, né? Fui a vida toda, desde que eu tenho 15 anos. E segue, quem foi nunca deixa de ser. Sigo. Inclusive, eu vivo com uma abstinência, assim, de crianças. Eu posso ver uma criança que eu fico, vem cá pra te ensinar uma coisa. Mas eu era professora e sempre tive a ideia da sala de aula como o meu lugar de transformação, de revolução e tal. E eu acho que tem muito isso mesmo. Mas eu sou meio megalomaníaca, né? Eu gosto de muito, de grande, de pra todo mundo. E era pequeno, né? E eu olhava e falava, tá, eu consigo, e eu consigo ver isso mesmo na minha história. Hoje, felizmente, eu encontro alunos meus que já estão na faculdade, já estão seguindo sua vida. E eu sei que eu mudei a vida de várias pessoas, mas eu acho que a política ela é um instrumento para você fazer em escala megalomaníaca. É para mudar a vida de muita gente, é para transformar muito a realidade, né? E a gente vive no Brasil, que é um país com muita coisa para ser transformada ainda, né? E agora para ser reconstruído. Então, a política aparece para mim quando eu percebo que a minha vontade era conseguir fazer essas transformações maiores. E aí só tem esse instrumento, né? Organiza a nossa vida, mesmo que a gente não olhe para a política no nosso cotidiano, né? Ela tá ali organizando a vida de todo mundo. E alguém participa disso. Eu acho que essa era muito a parada para mim. Eu via, assim, deputados, figuras públicas, né, gestores, e eu pensava, tem alguém decidindo sobre a vida de todo mundo. E não somos nós, então eu quero estar lá decidindo. Não tem espaço vazio na política, né? Se a gente não participa, alguém vai ocupar aquele espaço. E às vezes, ou muitas vezes, não são pessoas assim que a gente se sinta representado, né? Então, como é que você criou essa consciência, talvez, de que a política era o lugar para fazer essa grande mudança? Como é que foi esse processo? Porque jovem, né, a gente quer tudo para ontem. E aí a política nem sempre é tão rápida como os anseios. Não é tão rápida quanto os anseios da nossa vida, assim. Então, como é que você criou essa consciência, né, jovem, mas pensando que, peraí, eu quero ir para a política. Eu sei que a política é o caminho para mudanças reais na vida das pessoas. Mas talvez não seja em um mês, um dia. Às vezes um mandato, né, de 4 anos não é um tempo suficiente para mudar de fato uma realidade. Então, como é que você criou essa consciência, essa paciência, ou esse entendimento de que o caminho é mais longo do que a gente deseja, mas é o caminho que a gente precisa fazer? Eu acho que tem 2 processos. Eu acho que é o meu processo de formação como educadora, né? Eu acho que grande parte da minha formação foi me impulsionando para isso. Eu tive algumas grandes oportunidades de estar em espaços que me formaram ainda muito jovem, né? A primeira escola que eu fui dar aula, eu tinha 16 anos. E era uma escola que, falo sempre desse projeto, tenho muito carinho, era uma escola privada, porém era uma associação de pais e professores sem fins lucrativos, com um projeto super democrático, né, num bairro de classe média alta da minha cidade. Então eu caí num universo muito politizado, de muito debate, né, de democracia levada à sua ideia radical. E eu acho que ali eu comecei a ter insights sobre que dava para ser mais, dá para fazer mais, né? Eu me organizo politicamente também mais ou menos desde a cidade. Eu comecei... Eu era aquela... Então, sobre não ter ansiedade, eu acho que eu nasci com 100 anos. Minha mãe me chamava de Benjamin Button. Quando eu fui pra faculdade, ela falou assim, minha filha, você tá fazendo tão bem pra você tá tão jovem. Então, eu comecei a me organizar em grêmio, na minha escola, né? Era aquela... foi representante de turma desde 8 anos de idade pra sempre. Era eu. Aí depois organizei o Grêmio da minha escola, a princípio não tinha, a gente refundou e tal. Ali eu comecei a ter contato com correntes políticas. Era fim do governo Lula, início do governo Dilma.
Eu acho que sim. E aí, a época, né, 15 anos, eu era hipercrítica, assim, tipo, não, esse governo não está cumprindo com os trabalhadores aquilo que ele deveria e tal. E aí depois eu fiz um giro, né, porque a minha entrada na universidade, quando eu entrei na universidade, eu vi que a galera que era ultra radicalizada, que eu achava muito legal, era muito, tipo, playboy. Uhum. E eu era uma menina pobre que tinha chegado na faculdade. Eu falei, mano, eu não vou andar com essa galera que tem alguma coisa errada. E aí eu fiz um outro giro que foi de olhar para o campo popular democrático, né? Que é onde está o PT, o PCdoB, que é o partido qual eu sou. E aí fui para o outro extremo, né? Assim, radicalizei e virei comunista. E aí, mais ou menos nesse momento, eu me organizo no PCdoB organicamente desde os 19. Vou fazer 10 anos agora. Foi meio que nesse caminho aí, que eu olhei e falei, cara, aqui dá pra fazer, mas eu acho que se eu um pouco mais pra frente dá. Embora eu nunca não tinha pretensões eleitorais. Quando eu começo a me organizar partidariamente, eu não tinha pretensão eleitoral. Na verdade, eu nunca quis. Eu sempre zoo que o PCdoB tem uma estrutura muito organizada, né, das suas esferas de poder. E aí a nossa instância máxima é o Comitê Central. Eu sempre zoava que eu queria fazer pesquisa, virar intelectual orgânica e ir pro Comitê Central. Discutir os rumos do partido. A parada eleitoral surge depois, assim. Pra mim, a política sempre foi o caminho, mas não necessariamente a política de eleitoral. mandato, né? Política para além do voto ali, né? Sim, da sim. urna e tal. Você falou de radicalização, de radicalizar ali, de ser comunista e tudo mais. E falou também dos playboys ali, que eram radicais de alguma forma, naquele, antes daquele segundo giro ali seu. E como era o diálogo? Como é dialogar com pessoas assim que ideologicamente são divergentes de alguma forma, mesmo que dentro de um espectro de esquerda ali, mas que de alguma forma tem diferenças ali. Não é uma coisa só, não é um pacote só. Então, como é que era esse diálogo, seu diálogo com esse diferente, assim, diálogo, até como de direita ou outras? Um diálogo profundo, né, digamos assim, né, e verdadeiro, né, porque a demagogia, infelizmente, está muito presente na nossa vida, somos demagogos, né, então na política a gente consegue ver muito isso. Eu acho que isso é um bom exemplo, né, o radical para uma situação, mas que tem tem a vida ganha do outro lado e está ali falando como dialogar, de fato, ou ouvir, aprender a dialogar, né? Esse acho que é o segredo da boa política, assim, se a gente for pensar, né? Dialogar de verdade. Total. Ouvir as diferenças, as boas diferenças, né? Concordar, discordar. Bom, a democracia tem custo, né? É uma delícia, mas tem custo. É uma delícia, mas ela de vez em quando custa caro. Eu acho que a sala de aula me deu muita capacidade de administrar a divergência, porque você entra num ambiente com 30 outros seres humanos com histórias completamente diferentes, com pensamentos e famílias diferentes, e você tem uma responsabilidade sobre eles. Você não pode ser... Óbvio, eu nunca abri mão de quem eu era na sala de aula, mas você não pode realizar plenamente ali tudo o que você deseja. Você vai dividir o seu desejo com aquelas pessoas que estão ali sob a sua orientação. Então, acho que quando eu fui para a política, né, quando eu chego no Grêmio, na própria universidade, e eu me deparo com essas divergências, eu costumo fazer um exercício muito próximo ao que eu fazia quando eu era professora. Quando eu estava em sala de aula e uma criança tem uma reação que eu não gosto, ela me dá uma resposta que eu não curti. Como eu sou o adulto da situação, eu preciso responder de maneira que eu ajude ela a sair daquela situação. Então eu preciso compreender de onde aquilo veio. Quando eu olho uma pessoa... E quando eu falo playboy, assim, é uma zoação, né? Não, sim, com certeza. Os recortes de classe estão aí, né? Quando eu chego na universidade, e aí eu tô ali lutando por cota, para que eu tivesse a oportunidade de entrar, pelo Reúne, que foi o plano de expansão da universidade. E eu vejo um cara que é filho de 2 professores universitários, mora no seu bom apartamento, dizendo que o Reúne ia destruir a universidade, que as cotas eram uma medida paliativa. Eu sei de onde vem esse pensamento. Eu preciso olhar para ele, e tem uma coisa que um amigo me ensinou. Você nunca consegue convencer ninguém de nada se você não respeita o ponto de vista dessa pessoa. Óbvio que pessoas, por exemplo, que não têm abominações, né? Claro, normal. Tem opiniões que são abominações, Sim, aí é um outro daí pra lá não se espectro. discute. Mas eu acho que dentro do limite da razoabilidade, eu preciso reconhecer de onde vem a posição do outro. Respeitar, né? Até porque cada um olha o mundo com o filtro que teve.
Então o cara cresceu num apartamento, tá olhando a universidade achando que, ai meu Deus, vai atrapalhar aqui o meu plano filosófico. É a lente que ele tem. E aí, para que eu consiga dialogar com ele, eu preciso observar essa posição e encontrar um caminho. Então, e acho que pra política, assim, isso... A galera me zoava muito no movimento estudantil, dizendo que eu era muito ampla, popular e democrática, porque eu sempre me dei muito bem com a galera de outras forças políticas, sempre rodei muito nesse círculo, porque eu acho que as pessoas estão ali com o que elas podem, né? Se o cara teve uma posição divergente da minha, é o entendimento que ele teve com as condições que ele teve. Eu certamente, disso eu não abro mão, certamente eu vou tentar convencê-lo. Claro. Mas não sendo possível, eu preciso respeitar essa posição, até porque eu desejo que a minha posição seja respeitada. E você acha que essa característica te ajudou a permanecer nesse meio político, assim? Essa questão da escuta, uma resiliência, né? Resiliência. E aí você falou duas coisas que vamos passar um pouquinho para a questão humana, assim. Você falou ali nesse momento, eu sei quem eu sou, né? Essa consciência de saber quem somos, como é que você mantém. A gente vai evoluindo, né? A ideia é essa, né? Mas assim, como você mantém a consciência de quem você é no momento que você vai assumindo cargos, assumindo uma posição de destaque, assumindo responsabilidades, né? Assim, saindo do grêmio da escola e indo para uma esfera municipal, estadual, como manter essa consciência de quem se é e às vezes não esquecer de quem nós somos, né? E aí eu entro também nesse ponto do eu consigo ouvir a opinião do outro, ver de onde vem essa opinião, ver de onde essa pessoa vem. Então como é que também você sai do eu e consegue chegar de fato no outro, né? Porque as vivências são muito diferentes, né? Assim, a teoria é uma, mas a prática da vida é muito diferente, né? Assim, cada pessoa cresceu de uma maneira, uma educação ou uma não educação, uma família ou uma não ou sem família. Então, é muito raso a gente apontar o dedo e falar, você é isso por isso. Então, é um pouco complexo, aqui não tem resposta certa, mas é um pouco disso. Como é que você mantém os pés no chão, talvez? E como é que você realmente sai do eu para conseguir respirar fundo, às vezes, que é preciso, e ouvir e entender o outro? Cara, Tá, duas perguntas. Duas perguntas grandes. Eu vou começar porque como eu não saio do chão, né? Eu acho que eu tive uma criação muito direcionada, né? Faça isso para conseguir isso, seja desse jeito para conseguir tal coisa, para você avançar. Então, assim, superar coisas é meu treinamento básico. E eu acho que eu gosto de me manter próxima das coisas que me lembram o que eu fui fazer, sabe? Porque às vezes a gente sai, não é um problema, assim, a gente sai do chão. Assim, e é importante sair, até pra conseguir ver esses outros lugares. Eu nunca me deslumbrei já várias vezes, viu, gente? A gente se deslumbra, a gente se perde. Então é isso, né? Assim, é quase um exemplo aqui de como seguir nesse caminho, né, dos pés no chão. Eu acho que tem uma coisa sobre esse exercício que eu aprendi de não esquecer de pra onde eu tô indo e quais são os meus objetivos. Quando eu tomo a decisão de entrar na política de maneira institucional, eu tomo a decisão consciente de que eu estou entregando a minha vida a um projeto coletivo. Ai, Valquíria, que grandioso. Não, isso é uma tarefa, as pessoas cumprem. E aí, para nós comunistas, isso é muito firme, né? Eu não fui para lá para que eu apareça, para que eu seja bonita, para que eu seja a grande revolucionária. Eu sou parte de um processo de muitas pessoas, né? Para que eu seja vereadora, tem alguém que está organizando toda uma outra estrutura que me auxilia de várias maneiras, que mobilizou bases que tiveram consciência a ponto de eleger uma mulher preta. Então, ocupar uma função dessa, para nós, para mim, significa representar uma parte de um projeto que é coletivo. Então, quando dá aquela vontadezinha de voar, você precisa lembrar, né? Ontem eu vivi um episódio muito doido. E a vida, eu acho que a vida faz as coisas do jeito que tem que ser. Então eu vivo tendo pequenas pílulas, assim, quando eu esqueço. Por exemplo, porque é uma vida difícil, né? Uma vida difícil. Controle 100% do tempo. O seu tempo não é seu, você vai atender demanda, necessidade, a hora que for. As pessoas vão vigiar como você se comporta, eles como cobram você se muito. veste. As pessoas vão vigiar tudo, né? Especialmente uma figura como eu, que já é muito estranha para o ambiente em que vivo. Então, a cobrança é sempre muito maior. Eu acho que a vida vai me dando umas pílulas. Ontem eu tava na barca,
Tava muito trânsito, eu decidi pegar a barca e não pegar a ponte. E aí aconteceu um episódio de racismo. Um cara começou a chamar os meninos de macacos abertamente dentro da barca. Um dos meninos que foi ofendido é um amigo meu. E eu não tinha visto. Eu levantei, quando eu vi a parada, eu levantei tão cega de ódio que eu... Também tem isso, eu sou muito raivosa, então eu me exercito muito no autocontrole. Haja meditação. Haja yoga. Eu levantei tão cega que eu não percebi que era ele. E aí teve um momento, quando a confusão apaziguou, que ele olhou no meu olho e a gente se reconheceu. E aí fomos pra delegacia, né? A gente administrou a situação ali, fomos pra delegacia. Felizmente, inclusive, o cara saiu preso. E aí ele olhou pra mim e falou assim, quando eu vi que era você, eu fiz... Esses momentos são aqueles cliques do tipo, é isso aqui que você tá fazendo. Sim. Isso aqui, acorda. Se você pra isso que eu tô aqui. Não tá uma soneca na baca, acorda que eu tô te mostrando não é pra bailar no plenário. Aquilo lá é muito importante. Não é pra viralizar no Twitter. Exatamente, assim. Eu sempre zoo com isso, inclusive, eu falo assim, gente, se eu quisesse ser blogueira, eu abri um canal no YouTube, eu sou vereadora, eu tenho que fazer as coisas para a vida das pessoas. Tem que mudar a vida das pessoas, objetivamente. É mais o real, menos o digital. Nada é fácil, mas esse caminho às vezes é mais fácil a gente escolher, né? Vamos sem participar da vida real, né? Vamos criar o nosso universo. Mas são exercícios importantes e é uma atenção constante, né? Esse movimento, né? E aproveitando esse gancho que você está falando de digital, real, como é que é a sua relação com as redes sociais? Como é que você engaja os jovens nas redes sociais? Como é que tá esse movimento aí nas suas redes aí? Como é que é? Eu sou completamente viciada, como todas as pessoas da minha geração. Tô aqui já, ó. Depois dessa entrevista, ó. Cara, eu tenho uma relação... Eu acho a rede social... Eu tenho muito medo de tecnologia, né? Isso é porque... E eu acho muito doido, nós que estamos aqui nessa sala, que a gente nasceu num mundo que não tinha celular, gente. A gente tinha aqueles computadores com um tubo enorme, e agora eu tenho um computador na minha mão, se eu quiser. É muito doido, num período tão curto de tempo, né, da história das pessoas, que a gente tenha desenvolvido coisas que mudam tanto a nossa vida. Então eu tenho medo de tecnologia. Toda vez que eu vejo um negócio muito avançado, eu falo, foi assim que a Skynet começou. Daqui a pouco eles estão aqui sugando a nossa medula. Porque eu tenho um certo... Eu tenho muito fascínio. Sim. Eu lembro que o primeiro smartphone que eu tive... Eu apertava assim, ele abria e eu falava, gente... Isso é real. Isso é coisa do touch. Tá abrindo, eu apertei, tá abrindo. Eu tenho muito fascínio com isso. E as redes sociais eu acho que vão no mesmo caminho pra mim. É muito potente, né? Você fala com um universo de pessoas muito grande. Ao mesmo tempo eu não tenho ilusão, assim. Eu acho que as redes sociais são bolhas. Eu tenho 10 mil seguidores. 10 mil, sei lá quanto. São 10 mil pessoas que concordam comigo. Quando eu vou pra lá, e óbvio que isso cruza fronteiras, né? Essa bolha é importante porque nos conecta com os nossos semelhantes, nos faz não se sentir sozinhos, né? Imagina se agora a gente estivesse vivendo em bolhas de rede social só de bolsominions nos atacando. Seria muito ruim. Então nós precisamos de espaços de segurança, de identificação, né? Mas eu acho que tem muitos perigos nas redes sociais, né? Hoje, e para a militância, inclusive. Quando você aprende a militar no Instagram e você vai para a vida real, os desafios que você encontra não são aquele ali, né? Então, grande parte, inclusive, a gente, na conversa em off, estava falando sobre isso, né? Sobre a cobrança que as pessoas têm sobre você, etc. Porque as pessoas olham uma valquíria no meu Instagram e elas idealizam quem é aquela valquíria. E elas se identificam com aquela valquíria. Esse é o ponto que a gente ia trazer do equilíbrio de críticas, elogios, como é que é isso, né? Porque quando você se expõe, precisa de coragem, né? Assim, eu respeito cada vez mais quem se expõe e põe a cara ali porque exige coragem. Não importa o caminho que você escolha, né? Vai falar de culinária, de moda, de política, e se expor exige coragem, né? Então, como é que você lida com isso? Porque não é todo dia também que a gente está no nosso melhor dia, né? Então, e as pessoas idealizam. E a política, eu acho que é mais fácil idealizar e esquecer que tem um ser humano ali, com qualidades e defeitos, né? Que não tem opinião para tudo, que não sabe de tudo, que não está pronto para o embate ou o debate sobre tudo. Então, como é que você lida assim com isso? Porque não é simples, né? Assim, tem horas que vem muito aplauso, mas tem horas que vem muita crítica, né? Então... Cara, boa pergunta. Porque as redes também, elas amplificam muitas coisas, né? Às vezes não é muita crítica.
Às vezes é uma que te às impacta vezes é uma mesma forma. crítica que é insistente. É uma que te impacta, isso, é aquela que mexe com você. Mexe em algum lugar. Eu lembro de uma votação muito polêmica que teve no primeiro ano do meu mandato, da minha categoria, sobre ajuste de alíquota e tal. E eu tinha uma posição divergente do sindicato, que eu continuo mantendo. Só que era uma votação entre deixar toda a minha base revoltada comigo, na educação, ou votar no que eu achava que era certo. Eu votei no que eu achava que era certo. Até hoje, se eu vou postar um vídeo disso aqui, vai vir alguém lá falando porque ela era professora e votou contra os professores e bababá. Há 5 anos atrás ela fez isso. Porque 5 anos atrás e aí essas pessoas, elas não vão olhar todo o restante de coisas que eu fiz. E como se você não pudesse mudar. A grande questão é que eu preciso olhar para todo o restante de coisas que eu fiz. Então, eu tento ser o mais tranquila nas respostas, né? Quando as coisas vêm sem agressividade, eu sou muito de boa, assim. Eu mesma, geralmente, quando a gente está administrando qualquer situação de crise nas redes sociais, eu faço questão de me envolver nas respostas. Porque eu acho que é isso, as pessoas vão perguntar para mim, eu preciso responder diretamente. Mas eu acho que também é você ter a consciência do que você está fazendo. Aí é aquele mesmo exercício, né? Por que eu tô aqui? O que eu estou fazendo? Então, vai vir uma crítica, eu vou ficar bolada, é óbvio, eu sou um ser humano, vai me morder, vai me arder. Às vezes eu não respondo no dia, eu vou responder depois. E aí depois eu olho para isso quando eu conseguir lembrar desse eixo de que eu sou mais do que essa crítica. E eu sou mais do que as pessoas idealizaram de mim. Eu não posso esquecer disso. Vai perder seguidor. Eu sou meio até irresponsável nesse sentido, né? Porque parou de me seguir. Bom pra você. Bom pra você. Não vai ver meu story, eu sou bonita e boto minha cara lá todo dia de manhã. É tão maluco a gente viver em função dos seguidores, né? E isso é muito comum, né? E aí eu vou deixar de fazer uma coisa que é correta, ou de dizer algo, ou de me posicionar sobre algo. Ser porque você, eu vou... né? Assim, ou de ser porque... Simplesmente. Né? E o mesmo vale pra eleitores, né? Várias vezes quando eu quero mandar alguém pra um lugar feio, eu penso assim, pô... Isso é complexo, né? Nada é simples quando a gente começa a falar de alguma coisa um pouco mais profunda, né? E aí a gente faz com uma conversa, uma pergunta sobre como engajar, né? O Rafa falou um pouco aí falando um pouco aqui dos desafios, são muitos. Então quem vê ou jovens que veem a nossa vida, a sua vida ali e se assustam ou se espelham, assim, então como engajar? Porque óbvio que a militância do Instagram, a militância das redes sociais, do sofá, tem seu valor. Mas é muito mais legal, talvez, quando a pessoa sai desse lugar e vai para a rua, para o debate, para a conversa olho no olho. Então, como engajar? Como é que você, como jovem, se sentiu presente nesse universo? Porque às vezes a pessoa olha um partido, olha a liderança que estão há muito tempo, assim, será que vai ter espaço para mim aqui? Não só na vida partidária, mas na vida política, além do sofá, além das redes sociais. Como é que você acha que a gente consegue engajar as pessoas para não se assustarem, criarem coragem e vir para essa participação mais ativa? Eu acho que da mesma maneira que eu olho para as pessoas compreendendo de onde elas vêm, eu olho para absolutamente tudo que tem no mundo sabendo que as coisas são passageiras, né? Então os partidos políticos já foram diferentes, com pessoas diferentes. Eu tenho dito muito isso, que a gente está vivendo uma transição geracional na esquerda. Nós estamos deixando de ser uma esquerda orientada, pensada e construída, né, por pessoas que tinham possibilidade de se dedicar à intelectualidade, que tinham possibilidade de se dedicar exclusivamente às suas atividades militantes. E estamos virando uma outra coisa. E vamos ter que olhar para isso e superar esses desafios. A minha decisão por partido político e etc. era uma decisão de orientação ideológica. Qual é a orientação? Eu tinha muita dificuldade, eu tenho ainda muita dificuldade com a lógica de corrente que existe em outros partidos. Porque não existe perfeição, né? Então, assim... Não existe perfeição, mas existe o que você se encaixa. Exato. Sim. Eu sou uma pessoa muito solta. Eu preciso de coisa que me organiza, né? E o PCdoB, se tem uma coisa que a gente tem, organização, né? Bastante hierarquizado, verticalizado, e pra mim ok. Né? Porque eu reconheço também isso, a trajetória de tempo que fez alguém estar lá decidindo certas coisas que eu não posso decidir, né? Então eu olhava muito para isso, né? Quando eu conheço o PCdoB, e aí eu brinco que Deus no céu e o centralismo para mim na terra, eu olho e falo, cara, isso faz muito sentido para mim, né?
o leninismo, que é a corrente, né, ideológica que me orienta, eu olho e falo, isso faz muito sentido para mim. Porque para que as pessoas se organizam em partidos políticos? Para transformar a realidade, é para organizar as pessoas. Então você precisa se organizar da maneira que você vai construir os instrumentos, né? O partido ele é um instrumento para transformar a realidade. Então, quais ferramentas eu vou usar? A minha divergência básica, para quem está na esquerda também, mas no outro partido, é como a gente chega. Todo mundo quer chegar a uma sociedade mais igualitária, mais humana e diferente. Como você acha que você vai chegar? Eu acho que eu vou chegar assim. Eu acho que eu vou chegar assim, então eu fico desse lado aqui. A rede social, ela ludibria muito sobre isso. Porque eu e todas as outras mulheres pretas que estão na rede social fazendo política somos exatamente a mesma coisa para as pessoas. Como lidar, né, com essas caixinhas, né, Todas nós somos mulheres que vieram da periferia, são lutadoras, não sei o quê, vamos sofrer igual. Machismo, homofobia, vamos sofrer, vai ser horrível. Né? Existe, inclusive, um certo fetichismo Colocam vocês como um estereótipo. nesse perrengue que a gente vai passar para fazer política, para representar. E as pessoas vão atrás disso, né? Eu acho que a rede social, ela cria esse movimento de inchaço. Fiz uma parada muito maneira, boom, auge. Vem muita gente, você é maravilhosa, babá. Minha colega, que é parlamentar, também fez outra parada muito maneira ali. Foi, todo mundo, né? Você fica nessa oscilação. Por isso que eu sou uma defensora da militância real e organizada. Porque você precisa estar com as pessoas. Isso. Você precisa olhar para o outro, ele vai divergir de você, ele vai falar alto, ele vai te deixar irritado e você vai ter que encontrar uma saída para isso. E como é que você acha, de novo, assim, né, que a gente consegue movimentar isso? Assim, não tem resposta, não tem solução. Quem tiver essa resposta, a gente já falou aqui, né? Por favor, né, traga. Eu acho que estar nos lugares é isso. Porque hoje é isso, a gente tá falando assim, a militância do sofá, ela acabou ocupando um espaço incrível, porque as pessoas começam a participar, a ler mais, mas acabou que às vezes fica nisso, né? Muitas vezes as pessoas tinham que sair de casa realmente para participar. Muito hashtag e pouca ação. Né? Então assim, cara, e o hashtag tem o seu valor, valor, mas assim, acaba que a gente fica no nosso universo, esquece de ouvir as diferenças, sair na rua. Hoje em dia, andar na rua de qualquer cidade brasileira, você já dá de cara com as diferenças, né? E aí eu pego aquele gancho que a gente fala também, a gente fala muito da pessoa, né? Humilde, pobre, que sofre, como engajar essa pessoa na política, que tem problemas ali para resolver para amanhã, mas também tem um outro lado que eu trago aqui, que é a pessoa que está ali com a barriga cheia, né, com os boletos pagos, e que também não está prestando atenção em nada que acontece. Ela pode olhar da janela e ver uma pessoa ali pegando comida no lixo e para ela tudo bem. Já me acostumei com isso, assim. Obviamente, ninguém é Madre Teresa ninguém é obrigado a salvar o mundo, né? Mas ter um pouco de empatia, eu acho que... Né, como é que a gente chega nesse lugar, assim? Porque, claro, tem a questão cultural de eu quero me dar bem, né? Assim, o ser humano pensa muito em si. Mas como é que a gente talvez exercita essa empatia, né? De entender que eu tô bem, tô confortável na minha casa. Mas tem milhões de pessoas que não estão e talvez eu possa fazer um pouquinho, não vai mudar nada na minha vida, mas eu posso fazer um pouquinho para essa pessoa melhorar um pouco a vida dela. Como a gente exercita isso no Brasil e no mundo de hoje? Eu acho que a gente precisa ir para os lugares. Eu falo muito isso, né? Quando as pessoas falam, porque nós saímos dos territórios. Eu falo, gente, fala por vocês. Eu tô no meu território lá, eu moro na mesma favela, bebo no mesmo bar todo dia, eu tenho, né... E a galera fala muito isso, né? Eu tenho ações, trabalho, né? Acompanho, enfim, algumas comunidades em Niterói. E eu não chego lá, vereadora. Não chego lá, vereadora. Eu chego lá porque eu vou beber uma cerveja. Eu vou num pagode. Eu vou num não sei o quê. E aí você começa a se conectar com as pessoas, com pessoa. E não faço por tática, eu vou porque eu vou nas coisas mesmo. Eu vou porque eu quero ir no pagode. Que é ótimo isso. E aí você se conecta com as pessoas como uma pessoa, né? E aí aquela pessoa consegue olhar pra você e dizer, pô, mas ela tá aqui bebendo uma cerveja comigo no pagode, ela é vereadora? Como que é essa vida sua? E eu acho que nem todo mundo vai pra essa militância organizada, eu tenho plena noção disso. As pessoas vão agir de maneira diferente. São diferentes caminhos, né? Mas se eu estiver em contato e próxima dessas pessoas, a permeabilidade das minhas ideias se torna muito maior. Então eu acho que ir pro corpo a corpo, estar nos lugares, conversando com as pessoas, né? Lá na minha comunidade, eu moro numa favela. Outro dia eu fui ver o Jogo do Brasil, eu fiquei muito feliz, assim. O Palácio é uma comunidade que tem muitos universitários morando. Né? E isso muda o clima da comunidade. E aí eu olhei pra mesa que a gente estava, fiz um feijão, levei uns amigos e tal. Tinham 3 pessoas trans, sentadas na mesma mesa que uns caras enormes, assim, aqueles bem heterosão.
E conversando com as meninas, e naquela brincadeira de amiga, eu olhei aquilo e falei assim, isso aqui é uma cena improvável. Isso aqui é um tipo de transformação da realidade que só o convívio, que só o olho no olho, que só a presença consegue promover. É óbvio que os meninos, uma hora ou outra, vão fazer uma piadinha homofóbica? Vão. Mas é uma coisa... Assim, mas é o processo é constante, né? Mas já vão te respeitar, vão defender, vão acolher. Então, assim, só a presença consegue mudar essas coisas nas pessoas. Esse cara que tá no apartamento, que olha, vê alguém com fome e acha que não tem nada a ver com ele, ele sobe uma hashtag, tudo, ele compartilha tudo, ele vai votar em mim, ele é super... né? Porque eu vou aliviar a consciência, eu vou lá lutar pra ele. As Essa pessoas consciência precisam é muito assumir a responsabilidade. Na vida, na política, né? A política quem faz somos todos nós, assim. Hoje é muito comum ouvir, né? Eu odeio política, não gosto de política. E dá para entender por alguns pontos, né? Quando às vezes você... os principais destaques... Não é uma praia deserta. Às vezes você olha ali os principais destaques, bate-boca, gritaria, confusão. Então você fica, eu não quero isso pra minha vida, né? Mas tem outros caminhos, gente. Claro que vai ter momentos de intenção, como na vida. Então, assim, mas se eximir nessa responsabilidade, né, como cidadão e ser o isentão, né, o famoso isentão, não muda, né? A mudança de verdade exige energia, exige disposição. Não é todo mundo que é obrigado a participar, mas é um mínimo, né? Essa que eu trouxe é um mínimo da empatia, um mínimo da consciência que a política é parte da nossa vida, né? Do imposto que você paga, da falta de alguma coisa que você tem, da rua com buraco, vai do micro ao macro, né? Então a gente está aqui, o Polis está aqui também para a gente tentar dialogar e debater sobre isso, né, Rafa? Pois é, você falou, a gente estava falando do contato, né? Daquela coisa do humana, né? E a internet é muito isso, né? Ela nos aproxima de pessoas que estão longe, né? Uma distância muito longe, mas também nos coloca como bolhas, né? Porque você disse que na realidade, na humanidade, aqueles homens brutamontes estavam ali com as meninas trans conversando, e na internet a gente meio que se fecha numa bolha, numa ideologia, e isso é muito interessante da gente perceber também, né? E, enfim, agora eu quero perguntar sobre cultura, né? A cultura vem sendo criminalizada por uma parcela da população, né? Colocada como algo superficial, uma coisa secundária. E conta pra gente sua relação com a cultura e como ela te move a fazer política. Na sua vida, né? Agora na sua atuação, mas também na sua vida, né? Assim. Atualmente, inclusive, né? Eu saí da vereança, eu sou subsecretária de Cultura. Tô assumindo a gestão de um equipamento que é na comunidade onde eu moro, é um equipamento cultural na favela, né? E a ideia é estruturá-lo para ser um centro de referência de cultura de comunidade. Eu acho que a cultura, eu sou apaixonada pelo Gramsci, né? Então, para mim, a cultura orienta tudo. A maneira como a gente come, a maneira como a gente se comporta, como a gente fala, a língua que a gente fala. O Gramsci tem uma colocação que eu acho incrível, que ele diz que a revolução mudaria a língua que os homens falam. Porque nós não chamaríamos as coisas das mesmas coisas, porque elas teriam um sentido totalmente diferente num outro mundo. Então, termos que a gente usa pejorativos deixariam de existir, né? E isso alteraria a maneira como a gente olha o mundo. Então, para mim, a cultura ela é esse grande fio que conecta como a gente se olha no mundo, né? O processo de eu reconhecer que eu sou uma pessoa preta, que eu sou uma mulher, e que isso me coloca num determinado lugar na sociedade, é reconhecer em que cultura eu estou inserida. Uma mulher preta numa cultura diferente tem outro papel social. Na minha cultura, eu tenho esse. Então, para mim, a cultura ela tem a importância de ser a principal coisa a transformar. Pro meu amigo enorme, tá sentado com uma travesti, trocando ideia e dando cerveja para ela, esse cara tá mudando a cultura que ele tem. Né? No bar, na frente dos amigos dele, a mulher dele vai passar, todo mundo vai passar, e ele vai estar ali com aquelas meninas como um amigo, como uma pessoa que convive, é um vizinho. Isso é uma mudança cultural, né? Para os meninos ontem, que estavam na barca comigo, que foram chamados de macaco, tomarem a decisão de ir à delegacia, isso é uma mudança cultural. A grande questão é... A cultura é muito mais profunda, né? É muito mais profundo do que qual show vai ter, entendeu? Se criança pode ou não ver a Pablo Vittar. É muito mais profundo do que isso. Embora isso seja a sinalização de qual é a perspectiva da sociedade sobre cultura. Então as pessoas acham que cultura é entretenimento.
E aí, como, né, evoluir nesse ponto, assim, né? Eu digo, a gente traz também essa pergunta porque a gente quer que o eleitor, que o cidadão, evolua. Eu queria ouvir um pouco da educação nesse papel, porque eu acho que a educação básica, principalmente, a gente sempre fala aqui que é o caminho real para a mudança, né? A longo prazo, né? Então, assim, mas assim, como tentar evoluir? Porque para muito político também é interessante que as pessoas sigam na ignorância, né? Porque consegue... Um negocinho. Exato, né? Assim, ó, eu vou fazer essa entrega aqui, vai ter um show, eu vou lá, né, dar um abraço, tirar foto, levar um artista que o povo gosta e tá pronto. Fiz a minha campanha, ganhei, brilhei. Então, assim, como de fato a gente conseguir evoluir nesse ponto, né, como sociedade, mas também na política, porque é muita hipocrisia às vezes, né, assim, o político às vezes não quer que a pessoa questione, não quer que a pessoa entenda, a pessoa quer que a pessoa fique na ignorância ali para poder manter, né, o que eu falo é diferente do que eu faço, mas ninguém vai perceber, até eu falar, né, ih, já foi, já ganhei, sabe? Como eu falei, assim, a educação e a cultura, para mim, elas caminham muito juntas, porque é a educação que transforma a cultura que a gente tá, né? Eu acho que a gente precisa trazer essas transformações primeiro para nós, né? Hoje eu quer dizer, não estou estudando tanto assim, mas deveria. Pesquiso quem são os professores, né? O que essa gente trouxe dentro de si para levar para a escola? Ninguém dá o que não tem, né? Em especial sobre questões relacionadas à racialidade, reprodução do racismo e etc. Né? Como que a gente está conseguindo desconstruir isso na escola? E aí eu acho que precisa ter isso para dentro da gente, né? De que a gente quer mudar essa cultura. Trazer a cultura para a ordem do dia. Eu tenho uma experiência muito bacana com um grupo que se organiza numa comunidade que eu tenho trabalho, que é o OCA, que é uma ocupação cultural, um grupo de mulheres que são do Centro do Teatro do Oprimido, algumas delas, e elas organizaram intervenções artísticas depois de uma ocupação policial que bagunçou a comunidade. E aí eu lembro que elas fizeram uma festa de Natal para as crianças. E aí, tipo, Pico do Morro, a gente, Papai Noel, eu lendo história para as crianças, e do nada brota uma intervenção sobre violência doméstica. No meio do Natal das crianças. Falei, caraca. Clima pesou. Galera ousada! Ousada! E eu olhando a cara da galera, como a galera assim. Não era isso que eu tava imaginando com essa festinha. Festinha de Natal, as crianças ali, a mulher papapá, batendo colher de pau e mete a colher. Falei, caraca, bagulho avançado. Papai Noel tá diferente. Assim. Mas tudo bem, fiquei quieta. Teve mais uma festa que eu fui, Dia das Crianças, alguma outra coisa, mais uma intervenção. Na terceira festa, a galera começava a cantar música também. Eu acho que a gente precisa também dar uma ousada nisso. Claro. De levar, de empurrar. Assim, o pé na porta, às vezes ele vem para mudanças, né? Assim, é óbvio que o diálogo é sempre um ótimo caminho, e é o melhor caminho, mas se nós estamos aqui hoje porque alguma pessoa lá atrás, né, para mulher negra, né, pro gay, para quem for, às vezes a pessoa... né, vai lá e bateu a porta e disse, eu quero entrar e vai me aceitar, vai ter que me engolir, né, assim, o famoso, assim. Então é tudo, a gente fala do equilíbrio, como é que vai ter equilíbrio nessa imposição? Mas é também uma espécie de equilíbrio, né, de ter esse movimento, assim, poder, né, não se cede, se disputa. Então, exatamente, é um ótimo argumento, né, um bom ponto, assim. Aí você falou da educação, voltando, assim, como é que na sua formação a questão do exemplo, né? Tanto na educação, na política, porque também para trazer as pessoas, né, para dentro do diálogo, tem que ter exemplos, às vezes, né? Quem se identifica com você? Ou eu me identifico com quem? Porque eu vou olhar ali aquela bancada gigante de pessoas muito parecidas, né, há muitos e muitos anos. Então, vou olhar, não tem nada a ver comigo isso, não me vejo em ninguém ali. E não é só questão física, né? Uhum. É toda, né? Muito mais profundo do que isso. Então, para você, assim, a sua formação na educação ou na política, como é a importância do exemplo e hoje, se você se entende, assim, como exemplo para alguma pessoa, se você pensa sobre isso, né? E se você tem esse friozinho na barriga do tipo, caramba, acho que tem alguém se espelhando aqui em mim. Os dois lados da moeda, digamos, do exemplo. Aí, mais uma vez, assim, exercício de professora, né? As pessoas gostam muito de falar da educação como um ato de amor, de caridade, etc. E tem essa parte, é óbvio. O Brasil é um país super vulnerabilidade social. Você vai mesmo para transformar a realidade daquelas crianças, né? Para fazer a diferença. Mas é um trabalho. E ele é técnico. Tem jeito certo de fazer.
Eu não posso responder uma criança do jeito que eu quero. Uma criança de 3 anos que grita comigo, eu preciso saber em que fase do desenvolvimento ela tá. O quanto de informação do que eu vou responder ela consegue absorver. Então, é um exercício técnico o tempo todo. E em escala alucinadora, né? Você já está sendo um exemplo ali na sala de aula, né? Começa a então, falar muito do professor como exemplo, você não né? pode... Eu nunca pude desligar. E é o filho dos outros, gente. Você não pode vacilar, entendeu? Eu entrava ali com a consciência de que o tempo inteiro eu estava interferindo no processo de formação daquelas crianças. Deslizava? Claro, a gente é ser humano, eu tenho déficit de atenção. Tem hora que... né, você olha e fala assim, meu Deus, vou matar. Mas eu já tinha esse condicionamento de saber que eu entrei aqui para fazer uma coisa com essas pessoas que estão sob minha responsabilidade, para quem eu preciso ser exemplo e para quem eu preciso fazer as coisas. Então, quando eu vou para a política, isso permanece muito para mim, né? Hoje, os movimentos que eu faço, que são considerados deslizes, eu não deslizo. Se eu botar que eu tô no boteco bebendo uma cerveja, é porque as pessoas precisam saber que eu sou um ser humano que bebe cerveja. Se eu botar que eu tô numa festa dançando, é porque as pessoas precisam entender que amanhã, 8 horas da manhã, eu vou estar no plenário debatendo lei, mas hoje eu estou numa festa dançando. Já teve crítica nesse teor, assim? Tem. Ainda, e eu faço questão de expor que eu tenho uma vida e que a política não vai me roubar isso. Ainda mais para as mulheres, né? As mulheres são muito mais questionadas. Eu era a vereadora mais jovem da última legislatura. Assim, então era tipo assim, é uma menina. Deixa ela passar, deixa ela dar o show dela. Olha lá, depois que bonitinha. Que bonitinha. Eu lembro que quando eu fui pra Câmara, eu falei pro Léo, que era o meu titular, eu falei assim, Léo, eu acho que eu vou ficar me fazendo de cordeirinho lá. Fica quietinha. Vou passar a ficar quietinha pra morrer velhinha. Aí o Léo falou, Valquíria, eu dou uma semana pra eles saberem quem você é. Mas é assim, a mulher tem que estar sempre se provando mais, né? No mundo, na política, né? Então, assim, é muito importante mostrar, assim, porque eu não vou dizer com certeza, mas eu acho que o olhar para o seu copinho de cerveja no bar é diferente do que o olhar daquele outro homem político de anos e anos, só tomando um belo vinho ali num restaurante com outros políticos. Então, assim, de novo, voltamos para a questão da cultura, né? Mas aí eu te pergunto uma coisa, assim, para seguir do exemplo. É tranquilo para você essa responsabilidade de ser exemplo? Né? Hoje ou não foi algum dia, ou ainda tem dúvidas, assim, ou não pensa muito, né? Porque... Não, eu penso bastante sobre isso. Na verdade, eu me considero uma pessoa muito... Eu não gosto da palavra privilégio para o que é direito, né? Mas eu sou uma pessoa privilegiada. Para uma pessoa que nasceu na minha origem social, de onde eu vim, pobre, uma família com dificuldade, eu tive muitas oportunidades. Seria muito egoísta da minha parte não dividir, né? Já que eu consegui ser uma exceção a tantas regras, né? E a minha vida inteira eu fui exceção a muitas regras. E isso me abriu as portas onde eu estou entrando agora. Seria muito egoísta da minha parte não dividir isso com outras pessoas. Então, se eu conseguir, o mínimo que eu posso fazer é lembrar outras pessoas como eu que elas podem conseguir também e abrir o caminho para que elas consigam, né? Não é só ficar aqui dizendo assim, olha, gente, eu venho... Não é coaching. Não é coaching. Tem muita gente metida coaching. Tem bons, né? Tem sempre o bom e o ruim. Óbvio que eu quero que as minhas seguidoras abram lá o Instagram e falem, pô, vou fazer yoga agora que ela vai fazer, vou me exercitar também, vou também, sei lá, cuidar de mim. Eu fico zoando, né? Que os meus stories são para confundir a cabeça da galera. É um pouco de autoajuda, é um pouco de política, é um pouco de birita, é um pouco de trabalho, é flerte, é tudo misturado. Vida real. Né? Vida real como ela é. Eu quero que as pessoas vejam isso. Mas eu quero também que as pessoas saibam que vai existir um caminho para que elas acessem isso também, né? Então, eu não só me sinto... Óbvio que às vezes, como ser humano, você quer dar uma desligada, né? Eu tô as pessoas são bem gentis comigo, não costumam ser muito invasivas, não. Você lembra uma vez que eu fui pra um date, e aí eu sentei assim, né, com uma pessoa que você não conhece ainda, sabe, aquela conversinha e tal, e aí tinha um bonde de umas 5 meninas na mesa de trás, assim, elas estavam assim. Tipo, expectativa ali de... Aí o menino olhou pra mim e falou assim, você quer ir lá falar com elas? Eu fiz assim pra elas, você é a Valquíria? Aí eu, sou. A gente votou em você. Aí eu, pô, valeu. Aí eu levantei, abracei elas e tal.
Óbvio, não era uma situação que me colocasse em constrangimento de jeito nenhum. Mas tinha essa parte, eu saí fora do meu expediente pra um date pra conhecer uma pessoa, e aí eu cheguei lá e tinha um bonde de gente E como é que você se sentiu ali naquele momento? Tem aquela coisa tem do a parte ego, gostosa, da vaidade? tem a parte gostosa, até porque, cara, minha campanha era muito ferrada. Não tinha dinheiro, não tinha Vou fazer nada. uma pergunta sobre isso. Então, quando alguém fala que votou em mim, eu falo, pô, cara, muito obrigado. Como que você me achou? Eu consegui chegar até você, né? Que bom. Como eu cheguei até você, tá ligado? Tipo, muito obrigada. Deu certo. Então tem essa partezinha e também tem uma partezinha do tipo assim, a decisão que eu tomei me priva de certas coisas, inclusive de um nível de privacidade. Então, às vezes, você quer ficar à toa, às vezes você quer, sabe? E não dá. Mas aí a vida também não é um morango, né? Cada escolha uma renúncia. Então tá tudo bem. Parafraseando. Lança. Então, a gente tá falando sobre campanha eleitoral e você falou de ter enfrentado muitas barreiras, né? Você falou que você é uma pessoa privilegiada, você acabou de falar aqui, mas realmente é muito complicado fazer uma campanha eleitoral, não é fácil. Questão de custo, questão de gastos. A gente olha para o horário eleitoral do Rio de Janeiro, do Brasil, a gente vê filho de Ciclano, filho de Beltrano, eles têm um privilégio, eles têm uma máquina muito forte, partidária e tudo mais. Como é fazer campanha no Brasil, sendo jovem, mulher, preta? Como é que é essa realidade? Como é que você lidou com isso? Tem duas situações específicas, Abre o coração. né? Eu falo isso sempre que as pessoas me perguntam sobre questões partidárias. Óbvio que tem esferas maiores, mas eu sou das instâncias de direção do partido desde muito tempo. Então, eu faço parte das decisões que meu partido toma. Então, quem, né, participa não pode também questionar certas coisas. Eu fiz 2 campanhas, né? Em 2018, que foi a primeira vez que eu disputei, e na verdade foi muito mais pela necessidade de superar a cláusula de barreiras, que era uma legislação que, né, atrapalha muito os partidos pequenos, e as coligações haviam acabado, então os partidos tinham que lançar chapas proporcionais inteiras. E aí, no meu município, né, que é Niterói, também tem isso, tem divisões específicas, nós dividimos o fundo partidário igual para os 32 candidatos. Olha. Então, cada candidato pegou R$1.300, R$1.200, sei lá, R$1.000. Foi R$1.000 para cada um. Bagulho insano. Nossa. Que, na verdade, era pra gente conseguir juntar ali o que desse, né? Óbvio que eu nunca disputei uma eleição para perder. Se você mandar disputar a presidência amanhã, eu farei campanha para ser presidente do Brasil. É isso. Né? Ninguém disputa a eleição para perder. Exato. Não, eu tenho mais um pouquinho, é verdade. A sociedade precisa evoluir um pouco mais para eleger alguém como eu para presidente. Vai seguir, vai lá. Em 2018 foi isso, R$1.000 de fundo partidário. Mas eu tava lá tomando a sessão com a galera. Vai todo mundo se ferrar igual. Óbvio, observando a nossa tática. Nós já tínhamos uma deputada estadual que não podia perder seu mandato. Então, existia uma prioridade no partido, que inclusive também é uma mulher negra, né? E depois dessa prioridade, nós vamos fazer aqui o nosso para completar a nossa chapa. Só que eu fui bem, né, nessa eleição. Eu tive R$1.000 de fundo partidário e fiz 1.300 votos. E aí a galera falou assim, olha, o voto mais barato que a gente tem, tu vai ter que repetir essa brincadeira aí lá em Niterói. E aí, quando a gente foi para Niterói, nós também tínhamos muitos candidatos na chapa. Nós tínhamos o Léo, que era a nossa prioridade, por já ser vereador, né, e precisar não perder a cadeira. E tínhamos mais 19, acho que eram 19 candidatos. E nós novamente dividimos o fundo partidário igualmente para todos eles. Então foi, sei lá, R$3.000 de fundo partidário. No final, a gente tomou essa decisão também, que a gente iria ver como ia ser a corrida, e no final a gente engordava um pouquinho mais quem tivesse potencial para crescer a chapa. E aí eu entrei nessa, tive mais um pouco de ajuda e fiz vaquinha, né? A minha vaquinha foi um upzão, assim. Mas ainda assim, era uma campanha muito difícil. Claro. Então, eu não tive... A gente tá falando de gente que tem milhões, né? Assim, assim. Se eu te mostrar a conta total da minha campanha e a relação dinheiro-voto, você vai falar, cara, que a gente isso é milagre. Também tem que tirar um pouco a hipocrisia da coisa, né? Assim, é caro. É caro. É caro. Minha campanha foi 15 adolescentes, né? Porque eu sou de uma organização de juventude. Não adolescente, todo mundo já era maior, mas assim, gente muito novinha, que ficou na minha casa. A gente fez uma compra de mês gigante, ficava na minha casa, dormindo e acordando comigo,
Saía de manhã, eu tinha comprado um carro velho, horrível. Cada um pra um lado. Sua casa virou um comitê ali. A minha casa era o comitê e era o que a gente tinha. E aí os meninos dormiam, acordavam comigo, o carro pegava a gente de manhã, levava pras coisas, ia rateando pela cidade. No final do dia, pegava os meninos, levava de volta pra casa e foram, assim, 45 dias. Então era muito perrengue, né, cara? E é muito caro. E mesmo assim era muito caro e a gente via que a gente não tinha... Nós não estamos falando aqui nada ilícito, né? Você não, muito caro, totalmente ilícito. Tá comprando voto. Não, é caro desenvolver uma campanha, né? Desenvolver uma campanha. Tudo. O marketing, panfleto, material, ter alguém... E olha que eu tive muita ajuda de gente por conta da relação militância, né? Claro. De pessoas que fizeram absolutamente tudo pra mim, sem receber, como doação, né? Pra campanha, projeto. Acreditando no projeto, né? Assim, foi uma parada muito coletiva mesmo. Isso deve valer muito. Então... Era difícil. Eu não enfrentei nenhum obstáculo na relação partidária, de fato. Né? Participei de todas as decisões que foram tomadas sobre a destinação de verbas e etc. A dificuldade era a pobreza mesmo. O PCdoB é pequeno, o fundo partidário também era pequeno. E ia ser desse jeito, né? Eu fico zoando que, quando eu me elegi, ela falou assim, não, isso é um fenômeno eleitoral, cara. Com a grana que tu tinha, 1.800 votos, que pra Niterói é muito... eu falei, tá, mas eu tô cansada de ser fenômeno, tá? Na próxima vocês podem me dar dinheiro, que eu quero fazer campanha tranquila, eu quero pagar as pessoas pelo trabalho delas. Acaba que isso também, né? Você sai do... Né, é louco, né? Você tem que administrar toda essa coisa de querer mostrar o seu projeto, mas também pensando, né, como pagar ali, né, o amanhã, né? Vai chegar a conta dos panfletos, vai chegar... Não, eu acho muito legal a minha amiga que é designer fazer as minhas artes, mas, cara, é o trabalho dela. Sim. Né? Se um outro candidato safado vai ter dinheiro para pagar o designer dele, eu quero pagar a minha também, né? Eu quero conseguir incentivar, né? Incentivar o trabalho ali. A parte do dar show moral pra também quem me deu, né? A parte do show, pagar salário. Pagar salário pelo trabalho das pessoas, né? Tipo, é bom que a gente pagar salário. Eu não gosto de negócio voluntário, que a pessoa tem que te dar porque você é ferrado. Eu só quero deixar de ser ferrada. É isso. Então, mas óbvio, né? Depois que você assume mandato, aí você entra numa outra relação de prioridade com o partido e isso vai escalonando. Então, na minha próxima campanha eu devo ser menos pobre. É bom as pessoas terem essa consciência, né? Porque, assim, tem caminhos para participar, né? Não é simples, assim, né? Assim, é isso aí. Você falou, você tem um exemplo bom do seu partido, como foi dividido, né? Assim, tem as suas prioridades, mas queremos que todo mundo tenha a chance de vencer, de brilhar, de se destacar. Às vezes isso não acontece, né? Mas, assim, pesquisem, procurem, entendam, né? Os seus lugares, assim, o seu lugar no mundo. E vai dar, assim. A gente já tá chegando nos nossos momentos, né? Pois é, momentos finais. E aí tem a perguntinha. E tem a pergunta clichê para fechar aqui o nosso papo de hoje. Valquíria, qual o seu maior sonho na carreira política? Uma coisa que você olha e fale, gente, estou muito realizado porque eu fiz isso. Tem algum Quero ponto, realizar a meta. Ou quer realizar uma meta? Presidência você já jogou aqui no papo. Aqui. Não, mas é o teu momento. Mas fala aí, fica à abre aí vontade. pra gente. Eu gostaria muito de conseguir interferir na educação brasileira para além do que as pessoas acham que é educação de qualidade. O Brasil tem uma ideia muito distorcida sobre o que é educação de qualidade. As pessoas acham que a educação de qualidade é a criança alfabetizar antes de 5 anos, ter o banheiro não sei o quê, ter um tablet na mão, ficar vendo vídeo em TikTok de escola japonesa e acha que isso é qualidade. Né? Eu quero muito que o Brasil tenha uma educação democrática, emancipadora, com educadores felizes, bem remunerados, com capacidade de desenvolver o seu trabalho. Eu quero que as crianças possam ser livres. Eu quero uma escola que fale de homofobia, de racismo, de direitos humanos, que acolha a diversidade. Eu quero uma escola laica. Então, se eu tivesse um desejo, antes de ser presidente do Brasil, eu gostaria muito de conseguir interferir na nossa educação, no plano de educação que o Brasil tem. Né? Hoje a gente tem uma grande questão com os métodos de financiamento da nossa educação, as interferências externas e privadas que a nossa educação tem a nível nacional, uma ideia extremamente jesuítica de uma educação como caridade. Né? Eu preciso que a educação seja um direito. A gente fala muito em educação, os políticos falam muito, mas assim, na prática é um desinteresse realmente de mudar a profundeza da educação. Não, e né? hoje, se você for perguntar para o brasileiro médio, ele acha que a escola militar é a melhor educação. Que criança que bate continência cantando nacional é a melhor educação.
Assim, a gente tem que entender que a educação vai muito além da sala de aula também, né? Assim, tem todo um outro mundo ali, né? Pensamento crítico. Da escola, de espaço realmente, né? De vida, né? Assim, que bom que você tem esse desejo, assim. Vai em frente, boa sorte, né? É isso. É isso. Obrigado. Aquele papo tá muito bom, mas a gente vai encaminhando pro fim. Olha ali. Valquíria Niterói mesmo, que fala? Niterói, gente. Obrigado. Valquíria Niterói, de Niterói. Nosso podcast tá acabando. João. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada, Pode, gente. qualquer lugar é lugar para falar sobre política. Valeu. Valeu.